Há momentos em que oramos, clamamos, jejuamos e parece que o céu está fechado como um portão de bronze. O silêncio de Deus é talvez a experiência mais dolorosa para a alma crente. Não há resposta, não há voz, apenas o silêncio que nos esmaga e nos faz questionar. Mas este silêncio não significa ausência. O silêncio de Deus é uma linguagem que poucos querem aprender, mas que Ele usa para provar o coração, revelar a motivação e expor se buscamos a sua mão ou o seu rosto. Muitas vezes, quando parece que Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando em profundidades que nossos olhos não podem ver, forjando em nós o caráter de Cristo. Na vida de Jó, vemos um exemplo claro. O homem íntegro foi mergulhado em uma provação em que o céu parecia mudo. Não havia explicação, não havia consolo imediato, apenas sofrimento. Mas o silêncio de Deus não era descaso, era prova. O silêncio é a escola onde a fé é testada sem muletas, sem sinais visíveis, sem aplausos humanos. Ali, o coração aprende a confiar no caráter de Deus, não apenas nas suas dádivas. O silêncio de Deus é o fogo onde a fé deixa de ser teoria e se torna uma realidade inabalável. Em muitas narrativas bíblicas, o silêncio de Deus precedeu momentos de grandes manifestações. Antes do Messias vir ao mundo, houve cerca de 400 anos de silêncio profético em Israel. Parecia abandono, mas na verdade era preparação. Quando o silêncio é rompido, Deus não fala pouco. Ele fala de forma que muda a história. O silêncio, portanto, não é vazio, mas prenúncio de algo grandioso. O aparente atraso de Deus é muitas vezes o prelúdio de um mover poderoso. O silêncio de Deus também serve para confrontar nosso coração. Quantos de nós só buscamos a Deus por interesse? Quantos só clamamos porque queremos algo dele e não ele mesmo? Quando o céu se cala, somos forçados a olhar para dentro de nós. Será que buscamos a Deus pelo que Ele faz ou pelo que Ele é? O silêncio confronta nossa superficialidade, desmascara nosso egoísmo e nos chama a um relacionamento mais profundo. Muitas vezes o silêncio de Deus expõe que temos outros deuses no trono do coração. Quando Ele não responde como queremos, corremos atrás de soluções humanas, de atalhos fáceis, de respostas rápidas. Israel fez isso no deserto, construindo o bezerro de ouro quando Moisés demorava no monte. O silêncio de Deus é um teste para ver se esperamos nele ou se substituímos sua presença por ídolos que nunca satisfazem. A persistência no silêncio é a chave. Jesus contou a parábola da viúva persistente, que clamava diante do juiz injusto até ser atendida. O silêncio não é convite para desistir, mas para perseverar. O céu não se abre para os apressados, mas para os obstinados. É no silêncio que aprendemos a orar não apenas para aliviar nossa ansiedade, mas para tocar o coração de Deus. Quem insiste na oração descobre que o silêncio é apenas uma etapa no caminho para a resposta. O silêncio de Deus também nos empurra ao secreto. Quando os homens não nos entendem e Deus não responde de imediato, somos chamados a entrar no quarto, fechar a porta e buscar não a resposta, mas a presença. O silêncio transforma o secreto em fornalha, onde a carne morre e o espírito é fortalecido. Deus fala em voz baixa no secreto, porque só ali o barulho do mundo é silenciado e o coração consegue ouvir. Mas chega um momento em que o silêncio é rompido. O mesmo Deus que pareceu distante, de repente fala, visita, desce com poder. Quando Ele rompe o silêncio, não há dúvida. Sua glória inunda, sua presença avassala, sua voz despedaça os montes e sara as feridas. Quando Deus rompe o silêncio, Ele não apenas responde, Ele transforma. O silêncio pode durar uma noite, mas quando Ele fala, o amanhecer é cheio de luz e vida. Nenhum silêncio de Deus é eterno. Pode parecer que Ele se esconde, mas o seu plano está em movimento. O mesmo Jesus que dormia no barco em meio à tempestade, em silêncio, de repente se levantou e ordenou ao vento que se calasse. O silêncio de Deus não significa ausência de poder, mas tempo certo de intervenção. Ele sabe quando calar e quando agir. O crente maduro aprende a esperar,
porque sabe que o silêncio nunca é o fim da história. O silêncio é uma escola de guerreiros. Nenhum homem ou mulher usado poderosamente por Deus escapou do deserto do silêncio. Moisés teve 40 anos de silêncio em Midian. Davi passou anos fugindo de Saul sem ouvir promessas se cumprirem. Jesus, antes do ministério, passou 40 dias no deserto em silêncio e tentação. O silêncio é onde Deus forma caráter, forja humildade e prepara para o peso da glória. Quando Deus se cala, a alma cede ainda mais por ele. O salmista escreveu: assim como a corça anseia pelas águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. O silêncio aprofunda a sede espiritual. É nesse desespero que nascem os avivamentos, que surgem intercessores, que os homens e mulheres de Deus decidem buscar até verem o céu descer. O silêncio não mata a fé, ele a intensifica. Antes do Pentecostes, os discípulos ficaram em oração, aparentemente no silêncio, por 10 dias. Não houve sinais imediatos, não houve fogo instantâneo, apenas espera. Mas, quando o silêncio foi rompido, veio o som de um vento impetuoso e línguas como de fogo. O silêncio foi apenas o prelúdio do maior derramamento da história. Da mesma forma, o silêncio que você vive hoje pode ser apenas o prenúncio de um avivamento em sua vida. No silêncio, aprendemos a distinguir a voz de Deus da nossa própria voz. Aprendemos a discernir o essencial do supérfluo. O silêncio é um fogo purificador. Queima nossas motivações erradas, revela nossa dependência e nos leva a dizer como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quando Deus rompe o silêncio, ele encontra corações purificados, prontos para obedecer. Jesus mesmo experimentou o silêncio do Pai na cruz quando clamou: Deus meu, por que me desamparaste? O silêncio do Calvário foi o mais terrível de todos, mas também o mais glorioso, porque daquele silêncio nasceu a salvação da humanidade. Cada silêncio que enfrentamos nos aproxima mais do Filho, nos torna participantes de suas dores e herdeiros da sua glória. Mas chega um momento em que o silêncio é rompido. O mesmo Deus que pareceu distante, de repente fala, visita, desce com poder. Quando ele rompe o silêncio, não há dúvida. Sua glória inunda, sua presença avassala, sua voz despedaça os montes e sara as feridas. Quando Deus rompe o silêncio, ele não apenas responde, ele transforma. O silêncio pode durar uma noite, mas quando ele fala, o amanhecer é cheio de luz e vida. Nenhum silêncio de Deus é eterno. O mesmo Jesus que dormia no barco em meio à tempestade, em silêncio, de repente se levantou e ordenou ao vento que se calasse. O silêncio de Deus não significa ausência de poder, mas tempo certo de intervenção. Ele sabe quando calar e quando agir. O crente maduro aprende a esperar, porque sabe que o silêncio nunca é o fim da história. Se hoje você sente que está vivendo o silêncio de Deus, não desista. Esse silêncio não é desprezo, é preparação. Deus está forjando algo dentro de você que não poderia nascer de outra forma. Continue orando, continue crendo, continue esperando. Porque quando Deus romper o silêncio, será tão poderoso, tão glorioso, tão transformador, que você entenderá que valeu a pena cada segundo de espera.